Olá, meu nome é João Carvalho e esse é o canal João Carvalho Mentoria e Questões para Passar. Então, venho nesse vídeo trazendo um novo projeto para vocês de aulas para a Defensoria Pública de Minas Gerais. Essa aula aqui vai especificamente para o cargo de técnico da Defensoria, mas também pode ser aproveitado para outros cargos de analista. Então, nessa primeira aula, eu venho trazer os princípios constitucionais do Estado Democrático de Direito, né? Peço para que você, de alguma forma, tenha interesse nesse tipo de conteúdo e quer que eu permaneça confeccionando essas aulas, deixe seus comentários, né, o seu interesse nessa temática. Então, sem mais enrolação, vamos diretamente ao tema. Então, a gente precisa entender anteriormente o que significa Estado Democrático de Direito. Então, quando a gente verifica no edital do concurso do DPE, a gente verifica essa expressão. Então, e mesmo na Constituição, a gente também verifica essa expressão, Estado Democrático de Direito. E aí a gente precisa passar pela evolução do conceito e mesmo do entendimento de Estado ao longo do tempo. Então, num primeiro momento, o Estado foi concebido no momento ali do absolutismo, no momento da monarquia, no momento em que havia um líder que comandava todo um território. E esse lei exercia os seus poderes sem nenhuma limitação legal. Não havia nenhuma legislação que regulasse ou que diminuísse a atuação desse monarca. Então, nesse primeiro momento, a gente tem esse Estado absolutista, esse Estado sem nenhuma limitação. Já num segundo momento, posteriormente ao absolutismo, e já com a Revolução Francesa acontecendo, a gente já tem a modificação para um status de direito, para um status que, de fato, há uma limitação legal, há uma lei, há constituições que regem, que conduzem e que limitam o poder de um governante, de um líder, de um rei. Então, aqui a gente já percebe uma evolução dessa conceituação de Estado. E mais à frente a gente chega finalmente no nosso Estado Democrático de Direito, que é de fato o que consta para a gente no edital. Nesse Estado Democrático de Direito, além de haver uma legislação específica regulando ali o poder do governante, ainda há a participação da população, do povo, em todo esse processo de mando e desmando. Então aqui a gente percebe que o povo ele se manifesta de forma que ele deixa às claras o seu desejo. Então aqui a gente percebe que no Estado Democrático de Direito, o governante ele precisa governar em favor do povo. E para isso o povo tem uma participação direta, ele consegue influenciar diretamente nessa atuação do Estado. Aqui a gente pode, por exemplo, citar, eu acabei não colocando, mas no estado do absolutismo a gente pode pensar, por exemplo, em Hobbes, né, na guerra de todos contra todos. No estado de direito a gente pode pensar em Locke, por exemplo, e no estado democrático de direito a gente já pode pensar aí no Rousseau. Então são figuras que a gente pode pensar para fazer essa associação. Lembrando que o Estado Democrático de Direito é o que mais importa para a gente nesse momento. Trouxe aqui para vocês o artigo 1º da Constituição Federal, que diz que a República Federativa do Brasil, eu acabei colocando aqui um parêntese, porque essa parte não diz respeito ao nosso estudo propriamente, constitui-se em Estado democrático de direito. Então a gente verifica que o Brasil, que a República Federativa do Brasil, constitui em Estado democrático de direito. Né? Aqui a gente verifica ainda outros conceitos. Né? Então a República é uma nomenclatura que advém de res e de pública, coisa do povo. Né? A República é um regime de governo e a federação é uma forma de Estado, é como o
um determinado Estado está disposto. Aqui no caso do Brasil, a gente verifica que há aí a figura da União, do Estado, do Distrito Federal e também dos municípios. Dando prosseguimento, a gente precisa ir mais a fundo ainda na questão da democracia. A democracia tem uma definição de ser o governo do povo. A democracia é um regime de governo, então que o povo tem uma participação direta nesse regime. E aqui ainda cabe a gente fazer definir aqui, colocar as tipologias da democracia. Então a gente pode pensar na democracia direta como aquela em que há a participação universal em todas as fases. Então a gente pode citar, por exemplo, o caso da Suíça. Antigamente havia ali todo um conglomerado de pessoas que se reuniam para decidir sobre determinada condição, determinada situação que deveria ser resolvida. A gente ainda pode pensar na Grécia Antiga também, em que se valia desse tipo de democracia. A gente ainda pode falar da democracia semidireta, que é aquela democracia em que a população pode utilizar de alguns instrumentos para que, de fato, ela consiga, de fato, participar dos interesses políticos. Então, a gente pode citar aí, por exemplo, o plebiscito, que é aquele instrumento que a população dá o seu aval antes de uma determinada lei ser votada, antes de uma determinada lei, de fato, ser proclamada. O referendo já é a opinião da população posteriormente à confecção, né, dessa dada lei. A gente ainda tem a iniciativa popular, que é de fato o povo manifestando e criando, participando desse processo de criação de uma lei. A democracia semidireta também, por alguns autores, é conhecido como democracia participativa. E a gente tem, por fim, ainda a democracia representativa, que é quando o povo confere o poder a um terceiro, a um governante. Então, o governante nada mais é do que um mandatário, do que uma pessoa que, de fato, está cumprindo a vontade do povo. E a gente precisa ainda dizer que a democracia associa-se diretamente com a separação dos poderes. Então, quando a gente verifica na Constituição Federal, a gente verifica que os poderes eles são harmônicos e independentes entre si. Né? E aí, quando a gente fala nos poderes, a gente referencia o poder legislativo, judiciário e também o poder executivo. E agora a gente chega nos princípios constitucionais do Brasil, os princípios ali elencados na Constituição Federal. Então, o primeiro comentário que eu preciso tecer com vocês é que quando a gente fala em princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, a gente vai encontrá-los no título 1 da própria Constituição. E a gente precisa entender que esses princípios fundamentais englobam tanto os fundamentos objetivos e também os princípios aplicáveis às relações internacionais ou relações exteriores. Então, a gente precisa entender que esses princípios fundamentais englobam todos esses outros dispositivos constitucionais, tanto os fundamentos como objetivos, como os princípios. Então, se em uma questão específica afirmar que um objetivo é um princípio fundamental, essa afirmativa está correta. Se um princípio em relação às relações exteriores é um princípio fundamental, também a afirmativa procede. Então, agora vamos avaliar cada um desses dispositivos. Então, inicialmente, a gente vai para os fundamentos da República Federativa, é o famoso Soci Diva Plu. Então, a gente tem a soberania, que é a independência interna e externa que um determinado Estado, que um determinado país tem. Então, internamente, dentro do próprio país, ele tem independência para realizar, para tomar algumas decisões. E isso também vale a título externo. Ele pode decidir como ele vai se portar em relação aos demais países. Quando a gente fala em cidadania, a gente fala justamente nesse sentido de garantir um poder ao povo, de poder
de fato, garantir à população formas dela, de fato, exercer os seus poderes, os seus direitos. Então, isso é a cidadania. A gente ainda tem a dignidade, que é mais do que ter direito à vida. É você ter ali condições mínimas de existência, de satisfazer as suas vontades, de ter um lar, de ter uma alimentação adequada e por aí vai. Então, a dignidade é mais do que simplesmente viver. É viver em condições, ao menos em condições mínimas. A gente ainda tem os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Então, a gente pode pensar aqui na livre concorrência, a gente pode fazer uma associação também com o capitalismo, que é justamente nos favorece e, de alguma forma, nos oferece condições da gente poder trabalhar e da gente poder escolher mesmo as formas de atuação, em que você vai querer trabalhar, em qual emprego. Então, isso tudo faz parte desse fundamento da República Federativa. A gente ainda tem o pluralismo político, que está diretamente relacionado com a liberdade. Então, é justamente você poder exercer sua religião, você poder exercer suas convicções políticas e filosóficas. Então, isso tudo referencia aqui ao pluralismo político. É mesmo uma liberdade de poder fazer o que você quiser. Obviamente, isso precisa respeitar as legislações, mas respeitando as legislações, respeitando o direito ao outro, você pode sim exercer as suas vontades, os seus interesses e aquilo que você considera como correto. Passados os fundamentos, a gente tem que analisar os objetivos. Então, se os fundamentos, de alguma forma, representam princípios, bases que a gente precisa seguir, aqui os objetivos já representam ações, objetivos, finalidades que o Brasil busca. Ainda que isso não se concretize no momento presente, é uma busca incessante do Estado brasileiro. Então, construir uma sociedade livre, justa e solidária. A gente percebe que, de alguma forma, no presente isso não acontece na sua plenitude, mas ainda assim é um objetivo que a nação está buscando. Garantir o desenvolvimento nacional, então, é outro objetivo. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Então, aqui a gente precisa tomar cuidado para não confundir. Então, quando fala erradicar, que é o mesmo que acabar, extirpar, o constituinte aqui quis colocar como objetivo acabar com a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Então, se a gente pensar no Estado capitalista, de fato, desigualdades sociais vão sim existir. Então, aqui, a própria Constituição ela foi lógica em colocar reduzir as desigualdades e não acabar com elas, já que a gente tem a livre iniciativa como um fundamento. A gente ainda tem promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, a promoção do bem sem aí incorrer em nenhum tipo de preconceito. A gente verifica que os objetivos, como eu disse, são ações, são fins que o Estado busca, então todos eles iniciam por verbo, uma forma aí de você fazer uma analogia para te ajudar a memorizar esses objetivos. A gente tem ainda um mnemônico que é o com, gra, erra, pro. Com, de construir, gra, de garantir, na verdade é ga, com ga, erra, pro. Garantir, erra, de erradicar e pro, de promover. Aqui agora a gente chega nos princípios das relações exteriores ou das relações internacionais. Então a gente tem 10 princípios que a gente vai dividir aqui em 2 telas. Ao fim desse vídeo, cabe lembrar, tenho 2 questões para vocês verificarem como a Fundep cobra esses temas nas suas provas. Então, aguardem até o fim do vídeo.
Então, o primeiro dos princípios é a independência nacional, justamente dentro da nação, o Estado poder se valer do que considera como correto para ali mesmo promover o desenvolvimento nacional. A gente ainda tem a prevalência dos direitos humanos, então, dentro do Estado, os direitos humanos precisam ser prevalentes. O direito das pessoas precisa ser prevalente, a dignidade das pessoas precisa de fato ser atingida. A gente ainda tem a autodeterminação dos povos, então é de fato aqui cada um dos povos poder se portar da forma que achar conveniente. Isso a gente pode voltar para o lado histórico. Havia um tempo em que havia colônias em determinados países e isso implicava em uma subordinação. Hoje em dia, isso não mais existe, ou pelo menos não deveria existir, e há aqui esse princípio da autodeterminação dos povos. A gente ainda tem a não intervenção, então, partindo dessa mesma lógica que eu disse para vocês, um país não pode intervir no outro. Né? Claro que pode haver ali relações diplomáticas, mas um país tem autonomia, tem soberania para de fato exercer ali as suas vontades. A gente ainda tem a igualdade entre os estados, então um estado não é superior ao outro. Então, ainda que um estado tenha um PIB maior ou tenha relações maiores, no trato internacional eles são iguais juridicamente falando. A gente ainda tem defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo. Então, esses três princípios aqui, de alguma forma, estão interrelacionados. Né? De fato, que a gente busca a pacificidade, a paz. A gente não quer mais voltar ao tempo de guerras que ocorreu outrora. Então, a gente busca essas soluções pacíficas de conflitos e a gente também vai de encontro ao terrorismo e ao racismo. A gente é contrário ao que o terrorismo e ao racismo consideram. Né? A gente é contra o terrorismo e o racismo. A gente ainda busca a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Então, a gente pode citar, por exemplo, o Mercosul como uma concretização desse princípio. E a gente ainda tem a concessão de asilo político. Como prometido para vocês, eu trouxe agora duas questões. Eu vou lê-las com vocês e vou permitir que vocês assinalem a alternativa que vocês consideram corretas antes de eu dar a resposta. Então, vou fazer a leitura com vocês. Se vocês acharem por bem, podem pausar o vídeo para fazer a resolução das questões. Então, essa questão aqui foi de 2018, aplicada aí para o órgão da Prefeitura de São João del Rei, 2018, uma prova recente. Então, os fundamentos da República Federativa do Brasil são os mais importantes valores que orientam o Estado brasileiro. Segundo o que prevê a Constituição de 88, são fundamentos da República Federativa do Brasil, exceto, então essa palavra a gente precisa de muita atenção com ela, então a gente precisa assinalar aquilo que não é um fundamento da República. Né? Então a gente precisa lembrar aí do Sociediva Plu. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores da livre iniciativa e o pluralismo político. Então a gente verifica aqui que a soberania consta, pluralismo político também consta, cidadania consta, mas o regime republicano não consta. Então a letra C é justamente o gabarito da questão. Passando aqui para a próxima questão, uma prova de 2016, foi aplicada aí na Prefeitura de Uberaba. O comando diz que são objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, exceto, então a gente verifica de novo a existência aí, né, a utilização desse termo, exceto. Então a gente tem que marcar aqui qual das alternativas não representa um objetivo fundamental. Então, quando a gente lembra de objetivos, a gente precisa lembrar do conga erra pro. Então, a gente tem aqui na letra D o com
de construir uma sociedade livre, justa e solidária. O G, garantir o desenvolvimento nacional. O R, de erradicação da pobreza e da marginalidade. Só lembrando aqui, então, é erradicar pobreza e marginalidade e reduzir as desigualdades sociais. Tomar cuidado para não confundir essas relações. Então, você erradica a pobreza e a marginalidade e reduz as desigualdades, né? Esses são objetivos da nação. E aqui a gente verifica que o pluralismo político é um princípio, né? Um fundamento, melhor dizendo, da República Federativa do Brasil. Então, não está de acordo com o que o comando pede. Então, é justamente aqui o gabarito da questão. Pluralismo político é um fundamento. Então, aqui a banca pode se valer dessa troca, né? Ela pedir ali no comando os objetivos e colocar nas questões, nas alternativas, fundamentos ou princípio das relações exteriores. Peço para que você se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe e também não se esqueça de deixar os seus comentários se esse vídeo te agradou. Muito obrigado e até uma próxima!